Agora é a hora da com o tio, hora da palavra com o tio Misa. Vocês já pularam, vocês já correram, vocês já até se bateram aqui no meio, né? Então vocês estão cansados, né? Quem está cansado? Vocês cansaram? E quem queria mais um? Quem queria mais um? Então agora nós vamos prestar atenção na palavra que eu vou trazer hoje e logo após terá mais um. Pode ficar combinado assim? Então vai ficar combinado assim. Depois da palavra teremos mais uma dança. Esse personagem aqui se chama Felipe. Como ele se chama? E hoje a história que eu vou contar para vocês talvez seja pouco conhecida, mas quem veio atrás do ensaio sabe. Qual é a história que eu vou contar hoje? De novo. Para quem não ouviu, hoje eu vou falar sobre a história de Felipe e o etíope Uamu. E hoje eu vou contar essa história para vocês. Quem já ouviu falar dessa história, levanta a mão. Olha, se não lá atrás levantaram. Agora as crianças aqui, pelo visto, nunca ouviram falar dessa história. Então eu espero que vocês hoje prestem muita atenção para absorver tudo que essa história nos ensina através da palavra de Deus. Vamos lá. Vocês sabem que após Jesus morrer e ressuscitar, ele passou uma última ordem aos seus discípulos, naquele momento 11 discípulos, antes dele subir ao céu. Vocês sabem que Jesus passou essa ordem aos discípulos? E qual foi a ordem de Jesus? A última ordem? Pregar a palavra a toda criatura, levando o evangelho a toda criatura e a todas as nações. Então, isso significa que o plano de Deus sempre foi que todos, independente da sua nacionalidade ou raça, independente da sua identidade ou cultura, que conheçam a palavra de Deus. Então quer dizer que a palavra só veio para o Brasil? O evangelho é para ser compartilhado só com o Brasil, crianças? Só com Israel? Se Jesus falou em seu mandamento que é para pregar a todas as nações, é para todo o mundo, certo? Então, logo após Jesus passar esse mandamento aos discípulos, eles foram e fizeram a vontade do Criador, ou a vontade do Filho do Criador, Jesus, aqui na terra. Ele subiu aos céus e ficaram aqui os seus discípulos, que viveram muitos tempos com Jesus, aprendendo para posteriormente, depois, levar a mensagem e prosseguir o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade dos céus. Então, os discípulos fizeram isso. Eles levaram a palavra de Deus a todas as pessoas. E lá em Atos 2, Jesus afirma, onde eles recebem a virtude do Espírito Santo. E lá vemos na passagem de Atos 2 que o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. E naquele momento as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E muitos começaram a ter uma vontade forte, uma convicção de levar a palavra do Senhor adiante. Então naquele momento foi-se formada a igreja primitiva. O que foi formado, crianças? A igreja primitiva. Então, quando formou a igreja primitiva, agora o mandamento de levar a palavra a todas as nações, fazer missões, não são só dos discípulos, agora é de toda a igreja. Então, todos nós que somos igrejas, somos discípulos de Jesus e temos também a ordem, o chamado de levar a palavra do Senhor. Então, naquele momento, a igreja cresceu e ali começaram a levar a mensagem de Cristo. Mas acontece que, devido a esse aumento de cristãos,
houve também um aumento da perseguição. E muitos começaram a ser perseguidos, presos e até mortos, acredita? Pois é, mas acontece que tudo isso era para que o plano de Deus fosse cumprido. E quando começou a perseguição, acontece que a igreja ela começou a se separar. Ela foi para um lado, outro foi para um lado, enfim. Porque Jesus ele falou que o Evangelho era para ser compartilhado na Judeia, Samaria, em Jerusalém e até os confins. Então, quando os discípulos e a igreja se separaram, o que foi que aconteceu? O Evangelho ele foi espalhado. Então, onde estava concentrado, eles passaram por um tempo, conforme o que Jesus tinha dito a eles, mas depois eles se separaram e começaram a compartilhar o Evangelho em todos os lugares. E é nesse contexto que nós vamos conhecer a história de Filipe. Esse aqui que vocês estão vendo é o personagem Filipe. Não é o Filipe dos apóstolos, viu? É o Filipe diácono. Lá em Atos capítulo 6, a gente vê que Filipe era servo do Senhor. Ele acreditava na fé dos discípulos, então ele acreditava em Deus. E naquele momento, dito em Atos 6, vai falar que eles procuravam alguém cheio do Espírito Santo para se tornar diácono e atuar servindo as mesas. Então eles serviam. Então lá vai dizer que foi chamado como um dos 7 diáconos, foi escolhido Filipe. Então quando a gente vê que Filipe foi escolhido e o critério era que fosse alguém cheio do Espírito Santo, é porque Filipe era cheio do Espírito Santo. Então, lá, agora nós vamos partir